Opa, Dev, aqui é o Gabs e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de arroz com passas que é maravilhosa. Brincadeira! Hoje eu vou falar sobre responsividade e eu separei 4 conceitos indispensáveis para você entender responsividade. Então fica ligado porque eu separei só o fino do fino e eu não quero que você tenha que passar várias horas procurando sobre isso para entender, que nem eu fiz. E talvez você nem saiba o que é responsividade, mas a culpa não é sua. É que o pessoal que fala sobre esses assuntos geralmente não fala de uma forma mais profunda sobre isso. Então, fica ligado aqui nesse vídeo até o final, porque as últimas 2 dicas, elas são as mais importantes. Vamos começar a falar sobre design adaptativo. Então, quando eu faço um design adaptativo para o meu website, eu estou criando ali uma versão diferente do website para cada tamanho de dispositivo. Ou seja, a gente tem um problema aí que a gente tem milhares de tamanhos de dispositivos e imagina a quantidade de tempo que você ia ter que ter para fazer uma versão do seu website para cada dispositivo. Seria péssimo, né? Além disso, o design adaptativo é muito ruim para SEO, ou seja, você vai ser penalizado aí nos dispositivos de busca. Indo agora para o design fluido. Como é que a gente faz um design fluido? Bom, a gente faz o design fluido a partir de porcentagens, ou seja, você vai definir o tamanho dos elementos de acordo com uma porcentagem do seu tamanho do device, do tamanho do dispositivo. Por exemplo, desktop, aí você tem 1300 e tanto, aí você faz o elemento com uma porcentagem daquilo, tipo 10%. Aí quando tiver em outro dispositivo, aquele mesmo elemento vai ter só 10% também da tela. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de layout fluido, de design fluido. Como você pode ver aqui, ó, quando eu diminuo o tamanho da tela, o meu layout fluido, o meu design fluido, esses elementos aqui que estão em cores diferentes, eles continuam basicamente com o mesmo tamanho da tela. Isso você deve saber que deve ficar horrível em alguns dispositivos, não acha? Por exemplo, aqui quando está pequenininho fica assim, ó. Então, esse é o problema do design fluido. Quando está em alguns tamanhos de tela, ele fica bizarro. Então, depois desse conceito do design fluido, a gente ainda tem mais 2 dicas, e essas são as principais. Então, fica ligado aqui. Primeiro me diz se você já conhecia questões de design adaptativo, design fluido. Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a sua experiência. E vamos para os próximos. E agora a gente vai falar do design responsivo, ou seja, no design responsivo os elementos se ajustam para o tamanho da tela. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de design responsivo. Aqui, como você pode ver, no design responsivo, quando eu vou diminuir o tamanho, os elementos tendem a se ajustar aqui de acordo com o tamanho da tela, ou seja, não é feito em porcentagens. Você pode fazer aqui com Flexbox, por exemplo. Se você não conhece, fica tranquilo que uma hora eu vou ensinar aqui no canal também. Então, pessoal, essa questão de Media Query, ela pode te ajudar a dar um efeito melhor no seu design responsivo. Você pode fazer sim um design responsivo sem nenhuma Media Query. Porém, se você usar Media Query, isso vai te ajudar a dar um resultado melhor. O que é que dá para fazer com ela? Dá para você definir que a partir de um certo tamanho de tela, o código vai se comportar de uma certa forma. Por exemplo, vamos supor que a gente tinha aqui, nesse site, aqui nesse layout nosso, que é responsivo, é um layout do ferramentasblog.com, para exemplificar. Eu vou diminuir aqui para deixar mais fácil de enxergar. E o que acontece nesse layout é que quando a gente muda ele, quando a gente diminui ele, vocês podem ver aqui que esses elementos estão se comportando de outra forma. Isso aqui é Media Query, por exemplo, a pessoa que fez isso aqui definiu para quando a tela fosse menor que isso, esses elementos começaram a se comportar dessa forma. Mas aí quando você vai diminuindo ainda mais o tamanho da tela, esses elementos vão assumindo o tamanho dessa tela. Eles não estão programados para só mudar de acordo com um tamanho de tela específico. Esse está aqui, ó, mas esse está. Ou seja, eu defini aqui com Media Query que quando eu tiver a tela maior que aquela quantidade, ela se comporta assim. E quando está menor, esses elementos se comportam ficando um embaixo do outro. Ou seja, isso aí é Media Query ajudando a você a ter um design responsivo. E agora a gente vai falar de Mobile First. O que é Mobile First? Quando você vai fazer esse design aqui responsivo, você projeta primeiro para o celular.
ao invés de projetar o site para o desktop, que tem muito mais área, né? Você, quando fosse transformar para o celular, você ia ter mais trabalho. Por quê? Porque o desktop ele tem mais espaço e etc. Para você comprimir aquilo tudo depois no mobile, ia te dar problema. Mas quando você faz para o mobile, isso fica bem mais fácil de você adaptar para o desktop sem ter nenhum problema para os dois. Resumindo, a gente tem o design adaptativo, que é o que? É um design que se adapta, ou seja, são versões diferentes do site. Nós temos o design fluido, que é feito com porcentagens, e a gente tem o design responsivo, que você pode usar Media Query, Flexbox, e os elementos vão se ajustar. A gente tem também Media Query, que é uma técnica, é um conceito do design responsivo para você fazer primeiro a versão para mobile. E para você que chegou até aqui, eu fiquei pensando em uma forma de como eu poderia lhe ajudar mais. E para isso, eu deixei um link aqui na descrição que ensina como você vai do zero a desenvolvedor full stack. Então, acessa lá que eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. No mais, dá uma trabalheira fazer vídeos, o que eu te peço é que se inscreva nesse canal, deixa o curtir, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.